Olá, sou Moisés e hoje estou aqui para compartilhar com vocês a incrível jornada da minha vida, uma história que vai além da imaginação. Se você está ansioso para conhecer os segredos por trás da minha jornada épica, da escravidão à liberdade, da sarça ardente ao Mar Vermelho, então continue assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like para não perder nenhum detalhe. Agora, vamos embarcar nesta incrível viagem juntos. Minha vida no Egito começou em meio a um esplendor inigualável. Fui colocado em uma cesta nas margens do majestoso rio Nilo por minha irmã Miriam. Fui encontrado pela princesa Hatshepsut e adotado pela família real. Cresci como príncipe, cercado de riqueza e luxo, sem desconfiar da verdadeira origem da minha identidade. Era como se estivesse destinado a viver uma vida de privilégios, alheio ao sofrimento do meu povo, os israelitas, que eram escravizados nas construções faraônicas. A grandiosidade do Egito era palpável em todos os cantos do palácio real. Eu era envolto por vestes finamente bordadas e joias que brilhavam como estrelas no céu noturno. Servos atendiam a cada um dos meus desejos, e festas suntuosas eram realizadas em minha honra. Entretanto, à medida que crescia, começava a perceber que algo estava profundamente errado em meu reino de opulência. Foi somente quando atingi a maturidade que uma revelação chocante viria a abalar a base de minha existência. Um encontro casual com um israelita subjugado pelo trabalho forçado me confrontou com a dura realidade de meu povo. Suas costas açoitadas e o desespero em seus olhos abriram as portas da minha consciência para a verdade que eu havia negligenciado. O choque da descoberta me inundou de dor e culpa. Eu, que acreditava ser apenas um egípcio privilegiado, percebi que carregava o sangue dos israelitas, meu próprio povo, que sofria nas garras da escravidão. A partir desse momento, minha vida mudaria irrevogavelmente. A revelação de minha verdadeira identidade me impeliu a agir, a tomar medidas drásticas para combater a opressão que reinava sobre os israelitas. Eu sabia que minha jornada seria árdua e repleta de desafios, mas a consciência da injustiça me impelia a agir em prol da justiça e da liberdade. Assim, minha vida no Egito, que começou com pompa e circunstância, transformou-se em uma missão inesperada. Eu estava destinado a liderar meu povo para longe das garras cruéis da escravidão, e essa jornada me conduziria a encontros divinos, provações e triunfos que moldariam o destino de uma nação. Minha descoberta ocorreu num dia que jamais esquecerei. Um momento que marcou o início de uma jornada repleta de reviravoltas e autodescobertas. Naquele dia ensolarado, enquanto eu caminhava pelos arredores do palácio, fui testemunha de uma cena que me assombrou profundamente. Diante dos meus olhos, um guarda egípcio brutalmente espancava um de meus irmãos israelita. Os gritos de dor e desespero ecoavam pelo ar, misturando-se ao calor escaldante do deserto. O sangue e a areia se misturavam sob os pés daquele de meu irmão que sofria. E eu, um príncipe privilegiado, presenciava aquela crueldade com uma sensação de impotência que me corroía por dentro. O sofrimento de meu irmão acendeu uma chama dentro de mim. Não podia mais ignorar a terrível injustiça que acontecia sob os auspícios do reino egípcio. Algo dentro de mim se rebelou contra a opressão, contra a desumanidade que presenciava diante dos meus olhos. Num impulso, intervi para proteger meu irmão israelita, usando a única coisa que tinha à mão, minha própria força. O que ocorreu em seguida foi um trágico acidente, pois o guarda egípcio caiu sob o peso do meu ato e não se levantou mais. Acabei matando o guarda sem querer. Um ato que mudaria minha vida de maneira irreversível. A brutalidade do momento me forçou a enfrentar uma escolha dolorosa. Compreendi que se ficasse no Egito, minha vida estava em perigo e minha verdadeira identidade como filho de israelitas seria revelada. Não tive outra alternativa senão fugir, deixando para trás tudo o que conhecia e valorizava. Abandonei minha família adotiva, minha posição privilegiada como príncipe e a riqueza que me rodeava. Em vez disso, embarquei em uma jornada solitária e incerta, buscando redenção e um propósito maior do que aquele que a vida no palácio poderia oferecer. Foi assim que minha história começou a se desdobrar, levando-me a lugares e experiências que jamais poderia ter imaginado. Minha fuga do Egito marcou o início de uma jornada de autodescoberta, fé e, eventualmente,
liderança na luta pela liberdade do meu povo. Minha jornada me levou até Midian, um refúgio de paz e serenidade, distante das intrigas da corte egípcia e da tragédia que havia desencadeado minha fuga. Ali, entre as colinas ondulantes e os campos verdes, encontrei Jetro, um sábio e respeitado sacerdote local, cuja generosidade e compaixão mudaram o curso da minha vida de maneira surpreendente. Jetro me acolheu como um filho, compreendendo que eu era um estrangeiro em busca de refúgio e uma segunda chance. Sua sabedoria era evidente em cada palavra que proferia, e eu bebia avidamente de seus ensinamentos sobre a vida, a natureza e a espiritualidade. Sob sua orientação, comecei a aprender a humildade, uma virtude que eu mal compreendia nos corredores do palácio egípcio, onde o orgulho e a opulência eram exaltados. A vida como pastor trouxe-me uma nova perspectiva sobre o mundo. Os dias eram dedicados ao cuidado do rebanho, e as noites eram preenchidas com a contemplação do vasto céu estrelado. A simplicidade da vida pastoral ensinou-me a apreciar as pequenas alegrias, como o calor reconfortante do sol nascente e o som suave do vento entre as folhas das árvores. Cada animal que eu pastoreava, cada raio de sol que aquecia minha pele, eram lembranças constantes da vida que havia deixado para trás. Foi em meio a essa simplicidade que conheci Zípora, a filha de Jetro, uma mulher de rara beleza e gentileza. Nossa ligação foi instantânea e Jetro deu sua bênção para nosso casamento. Zípora e eu compartilhamos uma vida tranquila e feliz, dedicada à família e à comunidade. Sob a orientação de Jetro e ao lado de minha amada esposa, aprendi a cultivar a paciência, uma virtude que se tornaria fundamental nas tribulações que estavam por vir. Minha vida como pastor, longe dos luxos do Egito, preparou-me de maneira inesperada para o papel que Deus tinha reservado para mim. Uma jornada que me conduziria de volta à terra da minha juventude, com uma missão divina que desafiaria todas as minhas habilidades e força de vontade. Foi num desses dias de pastoreio, no deserto árido de Midian, que minha vida tomou um rumo inesperado e divino. Enquanto vigiava os rebanhos sob o sol escaldante, uma cena extraordinária capturou minha atenção. Uma sarça ardente, envolta em chamas, mas que não se consumia. Era como se a própria natureza estivesse proclamando algo divino e insondável. Curioso e, ao mesmo tempo, temeroso, me aproximei dessa manifestação impressionante. Ao estar diante da sarça ardente, uma voz poderosa e ressonante ecoou nos recessos mais profundos da minha alma. Era uma voz que me chamava pelo nome, que me conhecia intimamente, como ninguém jamais me conheceu. Era a voz de Deus. A reverência tomou conta de mim enquanto ouvia as palavras que me eram direcionadas. Deus, naquele momento transcendental, revelou sua presença divina e proclamou uma missão que me deixaria maravilhado e, ao mesmo tempo, ciente da imensa responsabilidade que recai sobre meus ombros. Ele me disse que eu era o escolhido, o instrumento por meio do qual os israelitas seriam libertados da opressão implacável do Egito. A sarça ardente, que não se consumia, era um símbolo impressionante da presença de Deus. Ela representava o fato de que, embora sua chama fosse poderosa e avassaladora, ele permanecia inabalável, eterno e incansável. Era como se Deus estivesse me dizendo que, assim como aquela sarça, eu também seria capacitado a enfrentar desafios e adversidades sem ser consumido pela chama da dúvida ou do medo. Naquele momento, recebi minha missão divina: guiar meu povo, os israelenses, para fora do Egito, para longe das correntes da escravidão, em direção à liberdade que tanto almejavam. Era uma tarefa assustadora e grandiosa, mas eu sabia que era a vontade de Deus. E eu estava disposto a obedecer. Assim, com a voz de Deus ecoando em meus ouvidos e a imagem da sarça ardente gravada em minha mente, comecei minha jornada épica como líder e libertador, um papel que me levaria a desafios, milagres e encontros divinos que moldariam a história do meu povo para sempre. A sarça ardente representou o início de uma nova era, uma era da esperança e da redenção para os israelenses, uma era que eu estava destinada a liderar. Com a chama da coragem renovada no meu coração, voltei ao Egito, determinado a enfrentar o poderoso faraó e lutar pela libertação do meu povo. Não estava sozinho nessa missão, pois meu irmão Arão estava ao meu lado,
compartilhando da mesma determinação e fé no Deus que nos havia chamado. Nossa primeira audiência com Faraó foi um momento de confronto épico. Ele, um monarca egípcio que havia governado com mão de ferro, não estava disposto a abrir mão de sua força sobre os israelitas. Resistiu com todas as forças diante das sentenças enviadas por Deus, como um rochedo inabalável enfrentando as ondas do mar. Deus havia ordenado que eu solicitasse a libertação dos israelitas ao Faraó, com as palavras e os sinais divinos como prova do poder que estava por trás da nossa missão. Através de Arão, apresentamos diante do Faraó a primeira sentença divina: a transformação das águas do Nilo em sangue. No entanto, o coração de Faraó permaneceu endurecido. As pragas que se seguiram, como rãs, piolhos e moscas, assolaram o Egito, mas Faraó não cedia. Ele resistia, esperando que as pragas cessassem e que sua autoridade fosse restaurada. Mas Deus estava determinado a mostrar sua majestade e a libertar seu povo. No auge dessa batalha espiritual, as trevas caíram sobre o Egito. Uma escuridão espessa e sobrenatural cobriu a terra, tão densa que as pessoas mal conseguiam enxergar um palmo à frente. Era como se a própria escuridão refletisse a teimosia e a dureza do coração de Faraó. Nesse momento sombrio, eu e Arão mantivemos nossa fé inabalável em Deus. Sabíamos que as trevas eram apenas uma das muitas provas do poder divino. Continuamos a implorar a Faraó que libertasse os israelitas, advertindo-o das consequências que ainda viriam se ele não cedesse. As trevas, embora apavorantes, eram um lembrete de que a luz de Deus poderia iluminar mesmo os lugares mais obscuros. No entanto, a resistência de Faraó permaneceu firme. A batalha estava longe de terminar, e enfrentamos desafios ainda maiores antes que a liberdade finalmente brilhasse sobre o nosso povo. À medida que as trevas continuavam a assolar o Egito, eu e Arão persistimos, conscientes de que a batalha estava longe de terminar. A resistência de Faraó era teimosa, e parecia que ele estava disposto a enfrentar qualquer adversidade em seu caminho. No entanto, tínhamos certeza de continuar nossa missão e confiantes na vontade de Deus. Foi apenas com a chegada da praga dos primogênitos, que ceifou a vida de seu filho, que Faraó começou a ceder. Seu coração finalmente amoleceu sob o peso esmagador da perda e das declarações que Deus havia enviado sobre o Egito. Em um momento de clareza, ele nos chamou para permitir que os israelenses partissem. Nossa jornada para a liberdade finalmente chegou. O colapso chegou à conta de nós, pois, após tantas provações, Deus estava cumprindo sua promessa de libertação. Não desperdiçamos tempo, e em meio à ruína causada pelas previsões, os judeus decidiram se preparar para a partida. Faraó, tendo finalmente cedido, deu ordens para que deixássemos o Egito. E fomos libertos da escravidão que havia nos mantidos por tanto tempo. Com corações cheios de gratidão e esperança, os israelitas decidiram a jornada rumo à liberdade, carregando consigo as memórias das pratas, das trevas e da promessa divina de uma terra prometida. A travessia do Mar Vermelho foi um dos momentos mais extraordinários e inesquecíveis de minha jornada. Testemunhei um milagre que desafiou todas as leis da natureza. Um evento que nos encheu de reverência e fé renovada. À medida que nos aproximávamos das margens do Mar Vermelho, com Faraó e seu exército furiosos em nossa perseguição, o desespero começou a se instalar entre nosso povo. Estávamos encurralados, com as águas imponentes do mar à nossa frente, e o exército egípcio nos alcançando por trás. A situação parecia sem saída. No entanto, Deus estava conosco. Em um ato de poder divino, as águas do Mar Vermelho se abriram diante de nossos olhos atônitos. Um caminho se revelou no meio das águas, como se o próprio mar confirmasse a grandiosidade do momento e se curvasse perante a vontade de Deus. Com fé renovada, passamos pelo leito seco do mar, com muralhas de água à nossa esquerda e à direita. A cada passo, sentíamos a presença de Deus nos guiando e protegendo. Faraó e seu exército tentaram seguir-nos, mas quando estavam no meio do caminho, as águas retornaram com toda a força, engolindo o exército egípcio e pondo fim à ameaça que nos perseguira por tanto tempo. A jornada pelo deserto que se agravou foi uma prova da nossa fé e resistência. Enfrentamos fome e sede, mas Deus, em sua misericórdia, providenciou maná do céu e água da rocha para sustentar nosso povo.
A cada dia, aprendemos a confiar em Deus para nossa provisão, reconhecendo que Ele era nosso guia e protetor constante. O deserto era implacável, mas também era o lugar onde Deus continuava a nos mostrar seu poder através de milagres. As porções de maná que enchiam o céu e a coluna de nuvem que nos guiava durante o dia eram testemunhos visíveis da presença de Deus entre nós. À noite, sob o brilho da coluna de fogo, encontramos conforto e orientação em nosso caminho incerto. Cada passo na jornada pelo deserto nos aproxima da terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos nossos antepassados. Embora enfrentaremos desafios e adversidades, nossa fé permanente é inabalável. Sabíamos que Deus estava conosco, guiando-nos através do deserto em direção à realização da promessa que nos fora feita. Assim, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto não apenas nos libertaram da escravidão egípcia, mas também forjaram nossa identidade como um povo escolhido por Deus. A cada desafio superado, a cada milagre testemunhado, nossa fé se fortalece, preparando-nos para o destino que nos aguardava na terra prometida. No Monte Sinai, experimentei um dos momentos mais sagrados e significativos da minha jornada. Foi lá que Deus me entregou as tábuas da lei, gravadas com os mandamentos sagrados que serviriam como o alicerce moral e espiritual para nosso povo. A imponência do Sinai e a presença divina que ali sentíamos tornaram esse encontro inesquecível. Quando subi a montanha para me encontrar com Deus, não tinha ideia do que esperar. A atmosfera estava carregada de mistério e reverência. No topo do Monte Sinai, Deus revelou sua presença em uma manifestação majestosa, cercada por nuvens e trovões. Foi então que ele me entregou as tábuas da lei, escritas com os 10 mandamentos, que delineavam os princípios fundamentais da justiça, ética e estímulo. Esses mandamentos não eram apenas regras a serem seguidas, mas uma expressão de aliança entre Deus e nosso povo. Era um lembrete de que, como seu povo escolheu, tínhamos a responsabilidade de viver de acordo com seus ensinamentos e buscar a justiça e a retidão em todas as áreas de nossa vida. No entanto, a liderança dos israelitas não foi uma tarefa fácil. Ao longo da jornada, enfrentei consideráveis desafios e murmurações. Muitas vezes, o povo duvidava de minhas decisões e questionava minha liderança. Eles ansiavam pelo conforto do Egito, mesmo que isso significasse voltar à escravidão que tínhamos deixado para trás. A responsabilidade de liderar um povo tão numeroso e diversificado era esmagadora. Tive que mediar conflitos, tomar decisões difíceis e manter a fé do povo, mesmo nos momentos mais difíceis. A jornada pelo deserto testou não apenas a minha liderança, mas também a minha fé em Deus, que continuava a nos guiar e proteger. No entanto, apesar dos desafios e dificuldades, nunca perdi de vista a visão da terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao nosso povo. Sabia que nossa jornada tinha um propósito maior e que caminhamos em direção a uma herança que ultrapassava qualquer dificuldade que enfrentássemos. Minha experiência no Monte Sinai e a entrega das tábuas da lei foram momentos de profunda conexão com Deus e de compromisso renovado com nossa missão como povo escolhido. Embora a liderança dos israelenses fosse desafiadora, esses momentos sagrados nos guiaram e fortaleceram nossa determinação de seguir o caminho que Deus havia traçado para nós. Minha vida foi uma jornada que transcendeu as fronteiras do impossível, de um príncipe egípcio a um líder divinamente escolhido, de um fugitivo a um condutor do povo, de um homem comum a um símbolo da fé e da coragem. Minha história continua a inspirar gerações, lembrando a todos que a obediência à vontade de Deus pode mover montanhas e abrir caminhos onde parecia não haver saída. É uma narrativa de transformação, fé e o poder da determinação em busca da justiça e da liberdade. Nesta jornada única que compartilhei, do Egito à liberdade, da obscuridade à iluminação divina, quero expressar meus agradecimentos profundos a todos que me acompanharam nesta narrativa extraordinária. À medida que minha história continua a inspirar gerações, espero que todos possam encontrar lições de coragem, fé e perseverança. Que possa entender que, mesmo nas situações mais solicitadas, a obediência à vontade divina pode abrir caminhos e transformar vidas. Minha jornada chegou ao fim, mas o legado da nossa jornada continua a se dedicar.
Que as futuras gerações sejam inspiradas por essa narrativa, lembrando-se de que, com fé e determinação, podemos superar quaisquer obstáculos na busca da justiça, da liberdade e da realização das promessas divinas.